Boa tarde, pessoal. Esses vídeos são de complementação dos vídeos que eu tinha gravado da produção do terceiro, porque eu, Ronaldo e Felipe, Rosana, tivemos uma reunião na sexta-feira e foram solicitadas algumas alterações no processo pelo Ronaldo, tá? Então, eu vou demonstrar a primeira alteração que foi feita agora. Eu tô logada na Roupas, tô fazendo um pedido de planejamento, tá? De uma produção de terceiro. Então, eu entro aqui, já foi feita a parte da plotagem, já foi feita a parte do pré-corte na Maicol, ou seja, a Maicol já separou a matéria-prima, né? Inclusive, aqui nessa parte do corte já foi iniciado, a Maicol já emitiu a nota de remessa de industrialização com a matéria-prima para os cortes serem feitos na Roupas, tá? Então, a próxima parte que deveria vir agora é lançar a entrada da industrialização por encomenda da R4. Então, aqui ele mostra quais os cortes que a gente tem que fazer, né? E a quantidade da matéria-prima que a gente tem em estoque para fabricar esses cortes, a gente não tem em estoque. A R4 justamente dá entrada nessa matéria-prima para a fabricação desses cortes nas roupas, tá? Então, a gente clica aqui, o sistema mostra a nota RI, né, remessa de industrialização, que a Maicol emitiu para roupas. Essa nossa nota foi emitida na sexta-feira. Então, agora a gente precisa lançar a nota, então é só clicar aqui, confirmar. A nota é lançada automaticamente. Antes, a gente tinha aqui, antes de ver os lotes, a gente tinha uma etapa que chamava armazenagem. Ou seja, o pessoal da Roupas ia escolher como que eles queriam armazenar no armazém deles, né, as matérias-primas recebidas da Maicol. Então, o Ronaldo pediu para tirar essa etapa, tá? Eu lanço tudo direto, um volume para cada tecido recebido, né? E aí ele já faz automático, quando ele lançou a nota, ele já gerou os lotes, tá? Então, ele tá aqui, ó, os 3 produtos, na quantidade de cada um dos cortes, tá? Ele só vai ficar isso aqui na verdade é só o rastreamento da matéria-prima, né? A rastreabilidade da matéria-prima, vocês não precisam se preocupar com nada disso. Essa etapa foi só para facilitar o trabalho de vocês, para vocês não terem que ficar lançando, tá? Então, é basicamente isso que foi feito, né? Então, se a gente retornar aqui, agora ele já deixa a gente gerar as ordens de produção para fazer esses produtos. Então, ó, vocês veem, tá vendo? Já deu entrada na R4, o botão já era verde, ele voltou a ser branco. Os estoques das matérias-primas, né, desses tecidos, eles já estão aqui no estoque para fabricar esses lotes. E aí já está tudo certo, tá? Tudo que a gente precisa fazer. Então, o próximo passo seria o quê? Gerar as ordens de produção para a gente fazer esses processos, né? Então, aqui a gente vai gerar as ordens de produção. E aí, se eu for aqui em ordem de produção, ele mostra, ó, a 46, a 45 e a 44, tá? Aqui também teve uma diferença. Aqui, quando a gente iniciava cada ordem de produção, ele pedia para separar a matéria-prima que ia fazer, né, que ia usar para a produção desses cortes. Agora, ele pediu para tirar isso e para iniciar direto e eu já pegar aqueles lotes que eu gerei lá quando a gente lançou a R4, tá? Então, eu vou demonstrar aqui um para vocês. Vou fazer o corte desse 3778. Então, quando eu inicio ele aqui, antes, ele perguntaria para mim, ele iria para uma tela onde ele mostraria a separação da matéria-prima. Agora não vai ter mais. Então, essa etapa o Ronaldo pediu para pular, a gente pulou, eu pego direto do sistema e ele mostra aqui, se a gente quiser mostrar aqui, ele mostra da onde, ó, do lote 154, da caixa 366, eu usei 18, tá? São essas, a rastreabilidade da matéria-prima lá na Roupas. E eu posso fazer isso com todas as outras ordens de produção.
Mas para mostrar no vídeo para vocês, então eu vou só finalizar essa ordem de produção aqui mesmo, tá? Desse corte 3778, que é o ilhós amarelo. Então, se eu der finalizar aqui, eu coloco a quantidade que foi feita, que foi 30, foi produzido 30, gravei, tá? Antes, a gente tinha aqui um botãozinho que também chamava armazenar, né? Nos cortes da roupas e da solução não vai ter mais, tá? Então, isso foi feito, essa armazenagem foi feita automática, um volume para os 30 cortes, nesse caso aqui, né? Que a gente produziu. E aqui você pode emitir a etiqueta, tá? Se vocês quiserem colar lá no saco desses 30 volumes, né? Então, ele vai estar aqui mostrando o corte, né? O lote do corte, qual que é o número da ordem de produção, na verdade, qual que é a quantidade do corte, né? Aqui. E aí é só vocês colarem, que essa etiqueta é uma etiqueta que vocês não tinham antes, tá? É só vocês colarem lá no saco onde vocês separaram os cortes desse tamanho aqui para devolver para a MyCall junto com a nota R7, tá? Então, foram basicamente essas duas alterações que tiveram no modo de produção.